E hoje vamos conversar com a assistente social, mãe de 4 filhos e fundadora do CRIA Piauí, Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção. Vamos falar sobre a maternidade e adoção. Muito boa tarde. Tudo boa bom, tarde, querida? meninas. É um prazer, obrigada. Seja bem-vindo aqui ao Antenados. A gente já estava falando aqui, né? Porque você tem 4 filhos, Exato. né? E a quarta é adotiva. E você disse que ela foi a razão de você criar o CRIA, querida. É verdade. Então já é um motivo assim, de grande gratidão, porque o CRIA mudou a minha vida, né? O CRIA ressignificou e me traz muita força, né? É uma fortaleza na minha vida para enfrentar com resignação todas as adversidades. Então, assim, é algo que me deixa feliz e que me faz levantar com ânimo, porque eu sei o que eu vou fazer, que aquele trabalho que o CRIA realiza, junto com outras pessoas, é claro, ninguém trabalha sozinho. Sim. Faz tanta diferença na vida de crianças e adolescentes, né? Ai, eu quero até maravilha. aproveitar sobre uma fala que vocês fizeram aí na abertura, da questão da constituição familiar, né? Que não precisa ser do sangue. Sim. Né? Que o que constitui de fato uma família, caracteriza, é o amor, é o afeto, não é o sangue. Você pode parir, se você não criar aquela criança, se você não ficar com ela, você não vai amá-la. E você pode amar uma que você não gerou, mas que chegou para você, porque o afeto vem da convivência, vem da decisão de amar também, né? Com certeza. E família vai muito além do laço sanguíneo, dos laços não é? sanguíneos, exatamente. Exatamente. Isso a gente tem visto com muita alegria na história do CRIA, né? Que já vamos fazer 16 anos, e a gente vê tantas famílias constituídas ou ampliadas, né? No caso da minha foi ampliada, né? Tem outras famílias que a pessoa até pode gerar, mas ela decide que não, que quer pela via da adoção. Nós temos o exemplo da Joelma, eu posso falar porque é público, ela já participou das nossas exposições fotográficas, que ela pode gerar os filhos biológicos, mas ela decidiu ser mãe, né, exercer a maternidade dela, a parentalidade, através da adoção. Sim. E ela adotou 3 crianças, né? Temos exemplos de famílias que adotaram 5 irmãos biológicos, famílias que adotaram pré-adolescente com autismo, deficiência mental, deficiência visual. Ou Olha seja, só. você vê assim, a força do amor. Com certeza. E Francimélia, quando que você decidiu adotar? Porque você já era mãe de 3, era isso? Isso. Você já era mãe de 3 e decidiu adotar. De onde surgiu esse sentimento? Qual foi a tua proximidade, tua história com a adoção? Bom, eu trabalhei em instituição de acolhimento e eu sempre quis trabalhar com criança, então eu tive a oportunidade de trabalhar em instituição de acolhimento e também uma experiência de poder levar crianças no projeto de apadrinhamento afetivo. Então, sempre levava crianças maiores, às vezes pré-adolescentes, adolescentes, e naquele Natal lá de 2003, foi a Ana Carla passar o feriado de final de ano com a gente, né? E aí ela chegou toda, com 1 ano e 10 meses, toda frágilzinha, necessitando de muitos cuidados, Sim. de afeto e de muitos cuidados mesmo físicos, né, de tratamento de saúde. Então, assim, foi um sofrimento grande no dia que terminou o feriado e a gente teve que levar que a gente já estava apaixonada, já sentia como nossa, de levar de volta para o abrigo. Então, levei, porque tinha que levar. Mas aí, então, a gente iniciou um processo de solicitação de adoção, porque ela é uma pessoa negra, hoje é uma mulher negra, então era uma criança negra que tinha problema de saúde, não tinha ninguém brigando por ela na fila, não tinha, tem esse não tinha ponto, família biológica né? brigando por ela também. Então eu consegui adotar a Ana Carla a partir desse vínculo de afeto constituído. E tem esse ponto também, né, Mari, que hoje em dia a gente tem um perfil muito claro de crianças procuradas, sempre são crianças brancas, recém-nascidos, né? Você falou, não tinha ninguém brigando por ela, então, por uma criança negra, né? Esse preconceito, ele ainda existe até hoje? Eu considero que isso tem melhorado muito e que os grupos de apoio à adoção que existem no país, que são mais de 200 espalhados por todos os estados, têm contribuído para isso, inclusive. O CRIA é um desses grupos, né? Assim, que tem melhorado, no sentido de que já existem muitas pretendências, muitos casais, ou também adoções monoparentais, já de grupos de irmãos, de crianças negras, de crianças maiores, de adolescentes, tem melhorado. Contudo, é claro que a maioria ainda prefere esse perfil de crianças menores, preferencialmente brancas, saudáveis, sem grupos de irmãos, tem uma leve preferência um pouco maior por meninas,
né, achando que as meninas são mais comportadas, né? Nem sempre, né? Nem sempre. E como é que foi esse processo de adaptação dela? Não, foi muito tranquilo, assim, o que a gente sempre fala, né, como pessoas que vivem no mundo da adoção, é que a gente tem que criar os filhos da gente na verdade. Ou seja, ir contando aquele fato, à medida que aquela curiosidade surgir na criança, na intensidade e na forma de compreensão pela idade em que aquela curiosidade está surgindo, né? Então, a Ana Carla, ela, pequenininha ainda, ela dizia que tinha 3 mães. Ela dizia que tinha a mãe do céu, a mãe da barriga e a mãe do coração, né? Então, assim, ela já foi criada com naturalidade nesse sentido. Tanto que mais tarde, quando teve uma situação na escola, onde ela sentiu algum preconceito, aí o que é que ela fez? Ela me chamou para conversar sobre, me levou até a turma dela, eu fui até a sala de aula dela, conversar sobre a adoção, e no final estava todo mundo batendo palma, alegre, satisfeito, para conscientizar o que é, né? O que é uma criança ser adotada, falar sobre a realidade de crianças que vivem nos abrigos, né? Da necessidade, do direito que elas têm de serem tiradas dali e de viver no seio familiar. Porque a gente não se enganem, por melhor que seja o abrigo, ele nunca será igual a uma família. Então, assim, as crianças que vivem nas instituições de acolhimento, elas têm muitas carências, mas a principal delas, não, sem dúvida nenhuma, é a carência afetiva. Porque materialmente elas têm o básico. Recentemente o governo do estado reformou o Lar da Criança Maria João de Deus, que é um abrigo estadual ali na Vila Operária. Tá lindo o abrigo. Então eles estão dando a melhor qualidade material possível, inclusive de cuidados também. Mas o melhor cuidado do abrigo ainda não é igual a um cuidado dentro de uma família. Isso é fato, né? Então, assim, a necessidade que essa criança tem de ter o sentimento de pertencimento, de se sentir cuidada, querida, lembrada no dia do aniversário, de se ela tem um pavor noturno, ela ter um abraço, para onde correr, né? Para receber um abraço protetor. No abrigo isso não pode, isso não existe. Se tem um quarto com 17 crianças e 2 cuidadores naquele quarto, eles não têm condição de dar essa assistência individualizada. São quantas crianças hoje lá no CRIA? Olha, assim, o CRIA é um grupo de apoio à adoção que trabalha em parceria com as instituições de acolhimento para retirá-las dos abrigos e colocar em família, seja através da adoção. Então vocês lutam pela adoção dessas crianças. Mas né? E também a gente executa um serviço, que é Serviço de Acolhimento Familiar Provisório, que também está acontecendo em parceria com o Estado, que é pessoas que não têm interesse em adoção. Hoje à tarde a gente estava exatamente nessa reunião com as famílias acolhedoras. Pessoas que não têm interesse em adoção recebem uma criança ou uma adolescente que vai morar na casa delas. Essa semana, foi antes de ontem, a gente teve audiência, uma menina, uma moça, né, adolescente de 17 anos, foi colocada no acolhimento familiar provisório. Então, estamos num período que a gente vai iniciar uma aproximação de 3 irmãos que vão para uma família que já acolheu 3 irmãos e que foram reintegrados. Então, essa pessoa, por exemplo, ela já vai, quando ela for acolher esses 3, será já o 12º, segunda criança que ela cuida. Porque ela vai cuidando daquele, aí aquele vai sendo reintegrado. Então, nesse sentido, a gente acompanha atualmente mais de 20 crianças e adolescentes que estão no acolhimento familiar. E esse é o CRIA que cuida mesmo, o CRIA que visita, que faz as reuniões, que faz os relatórios para a justiça decidir a situação jurídica, se vai se vai ser reintegrado ou se vai para adoção, na possibilidade de reintegração. Esse o próprio CRIA executa, né? Essas crianças, mas elas não ficam no CRIA, elas ficam na casa dessas famílias e a gente acompanha, tem uma equipe psicossocial para acompanhar a qualidade desse acolhimento, né? Eu já estava tendo reunião com elas. Aí foi muito lindo ver, porque exatamente na véspera do Dia das Mães, né? Elas fazendo lá, escrevendo um bilhetinho, eles estavam no outro ambiente, elas escrevendo um bilhetinho para os filhos provisórios, vamos chamar assim, e precisava ver essas mães lá chorando. Nossa, quer dizer, o apego, como elas se sentem bem ajudando e sabendo que essa contribuição que elas estão dando está fortalecendo essas crianças e esses adolescentes para o que vem depois, né? Está dando mais segurança, autoestima, isso tudo é tão importante, né? Debater a adoção é muito importante mesmo. E que bom que as pessoas estão mais abertas para falar sobre isso, É verdade, né, muito se fala sobre a burocracia em torno da adoção no Brasil, né? A gente quer saber quais são os principais critérios avaliados no processo de habilitação para adoção aqui no nosso país. Olha, as crianças, a pessoa que tem interesse em adoção, ela tem que inicialmente procurar a Defensoria Pública. É um processo gratuito, independente da renda do pretendente ou da pretendente.
A partir desse primeiro contato na Defensoria Pública, com entrega de documentação, o primeiro questionário, o pretendente é encaminhado à vara da infância, onde passa por entrevistas com a equipe composta por assistentes sociais e psicólogos. Depois essa equipe faz uma visita domiciliar. Na sequência, ou paralelo a isso, essa pessoa já passa também por esses pretendentes passam por capacitação. Porque assim, ser mãe não é uma coisa fácil, né? Com certeza. E ser mãe por adoção, eu como mãe biológica, mãe por adoção, posso dizer que tem um dificultador a mais, porque essa criança já traz uma dor. Já vem uma carga, né? Porque ela foi abandonada, negligenciada, abusada, maltratada. Então, assim, tem uma dor para ser tratada. Então, a pessoa tem que se preparar para isso, né? Para ser mãe ou pai, exercer a parentalidade através da adoção. Saber que aquela sua filha ou seu filho tem uma história pregressa que você tem que respeitar. Você pode... Por isso que a gente fala na questão de trabalhar com a verdade, que quanto mais naturalidade você trata a adoção, mais natural, com mais naturalidade, seu filho também vai encarar ser um filho ou uma filha por meio da adoção. Porque o que importa é o afeto, né, no final das contas. E Francimeli, quais são os principais desafios hoje que os abrigos têm em conseguir um lar para essas crianças? A gente até falou aqui que a preferência era muito por criança, o perfil, né? O perfil é um deles. O que vocês têm trabalhado, né? De que forma tem conseguido auxiliar essas crianças para encontrar um lar? Olha, um segundo grande desafio, né? Que em termos de gravidade eu considero como um primeiro, eu falo o segundo que a gente já se referiu ao primeiro, que é o perfil, né, dos pretendentes. Um grande dificultador, vamos falar assim, para essas crianças saírem de forma mais rápida dos abrigos e conseguirem família, é a demora do Poder Judiciário para concluir o processo, o julgamento do processo. O Poder Judiciário, o juiz ou juiz, eles precisam de relatórios feitos por uma equipe técnica, né, equipe psicossocial, de que essa equipe tem que ter toda a estrutura necessária para fazer as visitas, para fazer acompanhamento, para saber se de fato aquela situação, problema que motivou a retirada, se foi solucionada, pactuar alguns acordos com essa família para tentar ajudar a superar aquele problema, para receber de volta. Então, mas o ECA estabelece um tempo para isso, que é 1 ano e meio. 1 ano e meio? O processo pode durar 1 ano e meio? Pode durar 1 ano e meio. Então, assim, mas o grande problema é que às vezes 1 ano e meio ainda não se resolve. Então, está sendo muito complicado, porque aí as crianças acabam crescendo nas instituições porque não se consegue cumprir os prazos do ECA, por vários motivos, né? Nesse tempo, a família visita a criança no abrigo ou não pode? Se não existir nenhum impedimento legal, tipo assim, às vezes pode acontecer de foi um abuso sexual e o agressor ainda está naquele ambiente, tá? A criança, por medida de proteção da criança, ela não... Não, eu digo a família interessada na adoção, nesse 1 ano e meio, ela pode ter contato com a criança de interesse ou não? Não, a família interessada na adoção, ela fica numa fila de espera, depois que ela termina esse processo que eu me referi aqui, ela fica numa fila de espera, esperando o telefonema. Ela não tem acesso à criança. Porque se ela for visitar, no sentido, eu me apeguei a essa criança bem aqui, mas ela não sabe se aquela criança vai voltar para casa ou se ela vai entrar na fila de adoção. Quando essa criança entrar na fila de adoção, como é que fica a situação do pretendente? Ele vai estar concorrendo em ordem cronológica, mas com quem quer aquele mesmo perfil. Então, se você chega e coloca no seu perfil, você quer uma menina até 5 anos, qualquer etnia. Aí, tudo bem, você está lá na fila para menina 5 anos, qualquer etnia. Mas você está concorrendo com todas as pessoas que chegaram antes de você e que querem esse mesmo perfil. Menina até 5 anos, qualquer etnia. Então, assim, você só vai receber o telefonema quando chegar a sua vez nessa fila. Não adianta você ir para o abrigo, se apaixonar por uma menina que não será a sua. Tem paciência, né? Tem que ter paciência e aproveitar esse período de espera para que seja um período de preparação para uma adoção bem-sucedida. É verdade. É importante, né, a família se preparar. Se preparar bem, porque educar dá trabalho, né? Com certeza. Você percebe alguma mudança no perfil das famílias que procuram a adoção nesses últimos anos? Olha, a gente, graças a Deus, a gente tem diminuído muitos preconceitos no país em termos de adoção, as pessoas entenderem que não precisa ser casado, que pode ser adoção por uma pessoa solteira, casais héteros, casais homo. Então, assim, por exemplo, os casais homoafetivos, eles têm representado grandes oportunidades para adoções diferenciadas, né, de grupos de irmãos, de crianças maiores. Nós estamos com um caso recente
do Tiago, vou falar o nome também, porque ele já deu entrevista, de adotou dois irmãos, né? A menina já com 10, o menino já com 13 anos, ou seja, já a adoção considerada tardia. Sim. E depois, atualmente, já está com um menino que foi para a família dele com 17 anos, agora já está com 18, e assim, estou dando apenas um exemplo, mas são várias situações onde a gente vê pessoas com a maior abertura para essas adoções diferenciadas, entendendo que eles podem também amar um adolescente. Quando é assim, quando adota um que tem irmão, tem que adotar o outro obrigatoriamente? Preferencialmente, sim. Vocês lutam para que os dois sejam adotados juntos, né? Só na impossibilidade é que a justiça, às vezes, separa. Por exemplo, vai dizer que tem um grupo de 4 irmãos, aí fica difícil encontrar para aqueles 4. Sim. Aí acontece, a gente vê acontecer, eu sei que isso é um sofrimento, inclusive o ECA diz que preferencialmente tem que procurar até às vezes a adoção internacional para evitar a separação, mas muitas vezes a gente vê sim. Aí às vezes os menores saem com mais facilidade do que os maiores, e aí vai se fazendo, vai se vendo como diminuir os danos. Francinélia. Às vezes é a redução de danos, às vezes não dá para resolver tudo. E eu queria te perguntar também como mãe agora, assim, o que mudou para você quando você entrou nesse universo da adoção? Porque foi a partir da Ana Carla que você se interessou. E como é que mudou o seu olhar de mãe? Que você já era mãe sanguínea de 3, entrou nesse universo. O que mudou na sua vida? Bom, mudou na minha vida o despertar que veio para esse algo maior, né? De dizer, gente, a minha filha precisa de tantos cuidados e ficaram tantos lá na instituição de onde ela saiu, eu quero fazer alguma coisa por todos os outros para garantir também o direito à vida em família. Então isso foi uma mudança muito importante, muito significativa e muito feliz na minha vida, né? De trazer o CRIA, veio o CRIA a partir daí, dessa sensibilidade de olhar com os olhos de compaixão, com os olhos de compromisso, de querer fazer a diferença com atitudes concretas. Então isso trouxe, porque assim, quando a Ana Carla eu adotei um pouco mais nova, mas quando o CRIA mesmo foi instituído, que veio um pouco depois, eu ia fazer 50 anos, então assim, uma mulher com 50 anos de idade, que dá uma virada. Você vê como sempre é tempo de recomeçar, né? Dá uma virada na vida e traz algo tão significativo. Então, assim, eu tenho muita gratidão pelo que a Ana Carla trouxe para mim. Agora, também estou muito feliz com ela ter trazido para mim a minha neta, a Helena, né? Que tá aquela fase assim, aprendendo a falar, linda. Ai, que linda. E a Anitta não precisa ficar com ciúme, a minha outra neta, que eu amo as duas igual. Então, eu sou mãe de 2, já sou avó de 2. E assim, é isso. E engraçado também, gente, que é uma coisa muito feliz, que é muitas pessoas boas que aparecem para ajudar, né? As famílias acolhedoras, a equipe do CRIA, as famílias que querem apadrinhar, os grupos de apoio que vão ajudar a gente na manhã porque o último sábado de cada mês a gente faz uma manhã de lazer na DUFP. Então, esse grupo de apoio que vai lá e faz ações diferenciadas, porque essa carência das crianças é tão grande, quando elas vão para a piscina, elas sempre ficam esperando. O último sábado é a tia da piscina, as tias do CRIA são as tias da piscina, né? E aí elas querem assim, elas pulam na piscina, elas querem que você olhe, conte quanto tempo ela ficou ali debaixo d'água. Carência, já pensou, quer aquele afago, aquele abraço, faz aquela filinha para você dar um beijinho na cabeça de cada um. Muita carência de afeto. Tem esses grupos que vão lá brincar, entrar na piscina, banhar com essas crianças, jogar bola, ofertar o lanche, realizar a brincadeira. Então, se aparece muita gente, a gente vê que o mundo, apesar de tanta coisa que às vezes a gente vê, a publicização é maior em termos de fatos pesados, negativos, mas existe muita gente fazendo coisas boas, muita gente fazendo bem, e o mundo está melhorando e vai melhorar mais, se Deus quiser. Amém. É verdade, tomara, né? E na sua opinião, a gente quer saber, ainda voltando àquele assunto de burocracia, né? Sim. O que você acha, na sua opinião, que poderia ser melhorado em relação à legislação aí, né, quando se fala, né, em adoção aqui no Brasil? Assim, nós temos uma legislação muito, muito rica, entendeu? Muito boa. Eu acho assim que para agilizar, precisaria, a legislação diz que a gente precisaria ter mais varas da infância. Que uma cidade como Teresina, com a população que ela tem, já era para ter mais varas da infância. Significaria o quê? Sim. Mais profissionais e, consequentemente, maior agilidade nos processos. Para exatamente reduzir esse problema que eu vejo como maior, que é a demora
para julgamento dos processos. Porque assim, a burocracia que existe em termos de você se habilitar para a adoção, ela é necessária. Porque essas crianças, elas sofreram uma violação de direito e para o Poder Judiciário, para o Estado entregar para uma outra família, ela tem que ter muita segurança de que ela vai ficar bem, né? De que essa família é a família certa. Então tem que fazer toda uma investigação, assim como tem também que ter toda uma investigação antes, uma tentativa de colocar de volta a família. Quando na impossibilidade é que vai para a adoção. Então, assim, essa espera, você vê, quando a gente engravida, a gente espera 9 meses. Muitas vezes a pessoa faz tratamento para engravidar, então tem toda uma espera. Então, a adoção também tem que ter uma espera. O problema maior é a criança estar demorando a ser julgado o processo dessa criança, e esse é o problema maior. Porque assim, nós temos no país mais de 34 mil crianças vivendo em abrigos. Olha só, muita e gente. Dessas, menos de 4 mil é o número que está disponível para adoção, para você ver a diferença. Então, tem mais de 30 mil que está ainda com o processo por concluir. E aí isso é complicado. Então, porque, veja, tem até mais pessoas habilitadas do que crianças nos abrigos. Então, o grande problema é resolver a situação das crianças. Maravilha. Pois, Francimélia, muitíssimo obrigada. A gente agradece muito a sua presença aqui, viu, por contar essa história também. Parabéns por essa iniciativa. E deixa também uma mensagem para o pessoal, né? Quem quiser conhecer o seu projeto, abrir o coração para essas crianças também. Gente, sigam o Instagram do CRIA, @CRIA-Piauí. Lá vocês vão encontrar muitas informações sobre a adoção, informações sobre o acolhimento familiar provisório. Se quiserem conhecer o nosso trabalho e ajudar, nós somos uma organização da sociedade civil. Ali na Rua São Pedro, ali na altura da Média Imagem, Rua São Pedro, 1841, Sul, né, Centro-Sul. Nós funcionamos de segunda a quinta-feira, de 8 até às 16 horas, e às sextas-feiras até meio-dia. A gente faz ações na piscina, vocês podem também nos ajudar nas ações da piscina. Então, são várias ações assim. E você que quer ser mãe por adoção, ou que já é e que está precisando de um apoio, a gente tem a equipe psicossocial disposta a ajudar. E eu quero aproveitar a oportunidade, agora nesse mês de maio, que é o mês da adoção, para divulgar a nossa terceira caminhada da adoção, que vai acontecer no último sábado de maio, 31 de maio. Vamos nos concentrar às 4 horas da tarde, ali no balão da Eurobusiness, e caminhar depois até a Ponte Estaiada para fazer uma grande festa da adoção e mostrar adoções bem-sucedidas. Maravilha, obrigada, querida. Obrigada a vocês. Parabéns pela família, viu? Obrigada. Essa história é muito emocionante.